Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Que você hoje possa se encher da presença do Senhor, onde quer que você esteja. E no vídeo de hoje, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que é sempre rica, é eficaz, é a palavra do Senhor que nos conduz à vida, que nos conduz a caminhos corretos. É sim a palavra do Senhor, meus queridos, que é o nosso mapa, o nosso guia. E para isso, eu peço que você permaneça no vídeo para que juntos nós possamos aprender mais e mais do que o Senhor quer falar conosco. Certo, meus queridos? E hoje eu resolvi trazer um vídeo mais dinâmico, um vídeo onde eu possa falar mais com vocês mesmo a respeito daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então hoje eu vou fazer uma leitura bem breve e nós vamos conversar mesmo, para que você possa se conectar mesmo com aquilo que o Senhor vem falando no nosso coração, certo? E a palavra de Deus de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Esse texto, o Senhor já falou muito comigo em outras ocasiões, mas ele continua vivo e ele continua tocando muito o meu coração. E eu creio que pelo poder do Espírito Santo, ele também vai continuar sempre tocando o seu coração, meus queridos. Em cada etapa da sua vida, creia que a palavra do Senhor, ela faz com que nós possamos caminhar alinhados com a vontade de Deus. Amém? Então diz assim: venham a mim, todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Glória a Deus. E essa versão que eu trouxe é uma versão bem simples, bem clara, mas a mais conhecida é o versículo que diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nessa passagem, Jesus, meus queridos, ele vem nos dizer que ele se preocupa conosco. Jesus, ele enxerga as nossas dores. Jesus, ele vê onde nós estamos e como nós estamos. E ele sim se importa com isso. Muitas das vezes nós nos paramos na nossa caminhada e pensamos assim: eu não tenho força para continuar seguindo. Ou a minha carga, a minha situação é tão agravante que eu não sei como que eu vou conseguir continuar. Mas, queridos, o Senhor Jesus, nessa passagem, ele nos orienta a entregar esses fardos a ele. E ele nos orienta a ir até ele. Então, Jesus, ele nos faz um convite nessa passagem. Qual é o convite que ele nos faz hoje? Vinde a mim, todos estáis cansados. E como que nós podemos dizer, né, nessa geração que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo, que nós não estamos cansados? Não é mesmo, meus queridos? Será que Jesus não está fazendo esse convite hoje para todos nós? Será que Jesus, ele não está olhando para nós, vendo a nossa correria, vendo a nossa vida sem descanso, e ele está se preocupando com a forma que nós estamos vivendo? E hoje ele está fazendo esse convite.
você pode vir até mim, que eu vou aliviar a sua carga, meus queridos. Então, esse peso, meus queridos, que Jesus, ele enxerga em nós, ele é o único que pode tirar de nós aquele peso do trabalho, aquele peso emocional, aquelas marcas, feridas que você vem carregando durante a sua vida inteira. Então, meus queridos, eu não sei se vocês já assistiram o filme do Peregrino. Tem um livro e tem o filme também. É um filme bem antigo, mas ele carregava uma mochila muito grande nas costas. E ele não entendia por que ele tinha aquela carga. E ele foi passando em várias etapas da vida dele, e cada vez mais aquela carga ia ficando maior, e cada vez mais maior. E ele, em um determinado momento, ele encontrou com o Senhor Jesus, e ele se viu livre daquela carga. E ele passou a seguir o caminho dele. E ele passou a seguir o caminho, seguindo o caminho, até que ele chegou. Ele passou por muitos desafios nesse filme, e até que ele chegou no final, nos portões da cidade celestial. E, meus queridos, isso é uma realidade para todos nós, porque nós somos esses peregrinos aqui neste mundo. Nós, muitas das vezes, não olhamos dessa forma para a nossa vida. Por isso que, às vezes, a gente deixa as cargas se acumular. Por isso que a gente deixa, muitas das vezes, coisas que deveriam ser resolvidas sem resolver, ao invés de nós entregarmos nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então, hoje, o Senhor, Ele pede para que você vá até Ele, que você acredite que Jesus pode, sim, carregar o seu fardo. E nessa versão que eu li aqui da minha Bíblia, que é até um pouco mais fácil de compreender, Jesus, Ele diz: sejam meus seguidores. Sejam meus seguidores, meus queridos. Hoje nós estamos seguindo tantas pessoas nas redes sociais. Será que nós estamos sendo seguidores de Jesus? Essa pergunta nós devemos fazer todos os dias. Senhor, será que eu estou indo até o Senhor? Será que eu estou recebendo o seu convite? E será que eu estou seguindo o que o Senhor está me chamando a fazer? Então, meus queridos, ser seguidor hoje é uma moda linda. Eu vejo uma pessoa famosa, um influenciador maravilhoso, eu vou lá, sigo naquela rede social. Mas e aí? Mas e Jesus? Ele é o maior influenciador, meus queridos, que nós já tivemos na história. Ele começou com 12 e olha quantos seguidores Jesus já teve ao longo desses 2000 anos que ele veio aqui. E quantos seguidores ele vai continuar tendo. Então Jesus é o nosso maior influenciador que nós já tivemos e que nós ainda possamos ter. Então essa verdade, meus queridos, que Jesus vem nos revelar, que nós possamos seguir a Ele, acreditar, confiar nesse convite que Ele está nos fazendo hoje. Porque Jesus, Ele se importa, meus queridos, conosco. E Ele nos chama a ter o descanso. Então viver nessa correria que muitas das vezes nós vivemos, isso não é da vontade do Senhor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou parar a minha vida? Não. Talvez sim, talvez o Senhor vai te dar uma pausa. Mas se Ele não te der uma pausa, Ele pede para que o descanso seja onde?
interior, meus queridos. Que o descanso ele venha de dentro para fora, através da presença do Senhor, através da presença do Espírito Santo de Deus, é que nós alcançamos esse descanso. É da fé, meus queridos, da fé no qual a gente entrega a nossa vida nas mãos de Jesus e diz a Ele: Jesus, guia os meus caminhos. Assim como peregrino, Senhor, eu entrego esses fardos que eu nem sei de onde surgiram na minha vida. Porque às vezes a gente sabe quais são os fardos que a gente está carregando. Mas às vezes a gente sente os fardos, mas a gente já nem lembra mais de onde você começou a carregar aquele fardo. Então, o convite de Jesus é esse, meus queridos. Que você entregue esses fardos a Ele. Que você possa descansar nele. E Jesus diz: aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Como assim aprender de Jesus? Aprender de Jesus através do ler a palavra e ouvir, meus queridos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, Jesus ele nos convida. Oi, você quer ser meu seguidor? Vem até mim. Eu te darei descanso. E além de você receber o meu descanso, eu te convido a aprender sobre mim. Para que você seja um seguidor, você precisa aprender sobre mim. E onde a gente vai aprender sobre o Senhor Jesus? Na palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela vai nos ensinar quem é Jesus, onde ele nasceu, qual foi o propósito dele aqui, o que ele ensinou para os discípulos, o que cada discípulo fez, o que cada seguidor de Jesus vai fazer. Certo, meus queridos? Qual foi o propósito do Senhor Jesus aqui nesse mundo? Para que ele veio? Por quê? Então isso é um aprender. Jesus ele nos convida a conhecer sobre ele. Quando você segue alguém em alguma rede social, você não vai lá no perfil daquela pessoa e você olha o que aquela pessoa é, o que aquela pessoa faz. E assim, meus queridos, é também o Senhor Jesus. Ele nos convida a ir até Ele, porque Ele está nos fazendo esse convite. Ele nos convida a ser seguidor dEle e a aprender sobre Ele. Aprender sobre qual é o propósito dEle. E Ele nos promete um descanso maravilhoso, meus queridos. E continuando, os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, em Mateus, capítulo 11, verso 28, está prometendo que é somente essa vida fácil? Não, meus queridos. Mas Jesus está dizendo, nesse fácil que cita aqui, nessa passagem, é exatamente porque Jesus ele é objetivo a todas as pessoas que se achegaram diante de Jesus no tempo que ele estava aqui. Todas as pessoas, meus queridos, eles foram objetivos com Jesus. Senhor, cura dessa doença. Senhor, eu preciso disso. Então a gente precisa ser objetivo. A gente precisa chegar diante de Jesus e falar mesmo. E sermos objetivos naquilo que nós precisamos. E o reino de Deus, meus queridos, o próprio Jesus, a própria mensagem do Senhor Jesus, ela é muito clara, muito objetiva, certo? Então, o Senhor Jesus, ele não veio para nos confundir. Pelo contrário, ele veio cumprir uma missão linda,
morreu para que nós tivéssemos o quê? A salvação em Cristo Jesus. Então, esse aprender do Senhor é o quê? É reconhecer que Jesus é o nosso único, suficiente Salvador. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então essa é a mensagem clara de Jesus. Não é objetivo? E para você, faz sentido essa passagem? Você hoje receberia esse convite lindo de Jesus? Venham a mim, você que está cansado. Saiba que somente através de mim, eu te levarei ao Pai. Somente através de Jesus, Jesus te levará ao Pai. Então, meus queridos, não existe mediador a não ser o nosso Senhor Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Ele, o Espírito Santo e Deus, eles são um só. Então, para a honra e glória do nosso Deus, Jesus, ele nos deu essa graça que é a salvação. Então, através do Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele sofreu lá na cruz, e Ele ressuscitou no terceiro dia, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou para que tudo se cumprisse, para que as promessas se cumprissem e para que todos fossem alcançados, todos aqueles que creem na palavra de Jesus. Então, todos aqueles que creem que Jesus é o único suficiente Salvador e reconhecer essa verdade, meus queridos, ele sim pode ser um seguidor de Jesus. Então, a partir daí, Jesus, ele promete o quê? Uma vida nova. A partir de então, você aprendeu sobre a missão de Jesus. Por que Jesus veio aqui? Jesus veio para que nós pudéssemos ter a salvação, ou seja, a vida eterna. Porque até então, meus queridos, até que nós venhamos a compreender essa mensagem, nós estamos perdidos, caminhando para a perdição. E o final da perdição é o quê? O mundo que nós chamamos de inferno. Então, a partir do momento que nós compreendemos que Jesus é o nosso único suficiente Salvador, que através dele nós podemos receber esse descanso, através dele nós podemos reconhecer a salvação grandiosa em Cristo Jesus. Assim, meus queridos, assim nós podemos sermos, a partir daí, seguidor de Jesus. E um seguidor de Jesus não é uma pessoa de qualquer jeito. Então, um seguidor, ele tem que ser o quê? Cada dia mais parecido com Jesus. Ah, mas os discípulos de Jesus, assim que Jesus convidou eles eram pessoas perfeitas? Não. Quando Jesus nos chama, nós somos pessoas perfeitas? Não. E ao decorrer dos anos, nós nos tornaremos perfeitos? Não. Mas o que nós alcançaremos em Jesus? Nós alcançaremos em Jesus a santificação, sendo seguidor dele, lendo a palavra dele. Então Jesus, ele vem nos santificar. Por quê? Aquilo que nós tínhamos como referência principal na nossa vida não será mais. Que antes era o quê? Era os prazeres, era o que a carne nos comandava. Já quando Jesus vem, nos convida e nos dá o direito da vida eterna, meus queridos, o próprio Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ele começa a gerar frutos em nós. Frutos de quê? Frutos do próprio Jesus em nós. Frutos do próprio céu. Então é como se você vivesse, a partir daí, o próprio céu dentro de você. Mas como você ainda é uma pessoa que tem carne e
o Espírito Santo, o que você tem que fazer para que você permaneça firme no Senhor? Você tem que continuar lendo a palavra, você tem que continuar conhecendo o Senhor Jesus. E a partir daí, você tem que continuar orando, lendo a palavra, meditando naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Para que assim o Espírito Santo venha fazer com que nos enchamos, fazer com que possamos nos encher cada dia mais da palavra, da presença do Senhor. Então, todos os dias, meus queridos, é um novo dia que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos melhor que ontem, certo? Então, esse viver melhor que ontem é o quê? Você encontrar mesmo o descanso no Senhor, é você encontrar mesmo aquela calmaria de que o seu fardo de ontem já passou e que hoje é um novo dia e com Jesus você pode vencer, porque Ele venceu esse mundo por você. Então Jesus, Ele não nos promete que nós teremos uma vida perfeita a partir do momento que nós passamos a seguir Ele, mas Ele nos promete que o quê? Que Ele venceu esse mundo. Ele sentiu todas as dores que nós sentimos. Por isso que Ele reconhece quando você está triste, o porquê você está triste. Jesus, Ele reconhece quando você é maltratado por alguém, porque Ele foi maltratado, certo? Jesus reconhece quando você está doente, porque Ele passou por todas as coisas. Jesus reconhece quando, né, Ele passou por fome, sede, e, enfim, meus queridos, várias coisas. Então, Jesus, Ele sentiu as nossas dores e Ele levou sobre si as nossas dores. Então, é esse o propósito, meus queridos. Ele levou sobre Ele aquilo que era meu, aquele fardo que era meu, era seu. Então, hoje, Jesus, Ele convida você a compreender essa mensagem linda e entender que Jesus, Ele é objetivo. A palavra dele, meus queridos, é prática. Então, assim, Jesus, ele é simples naquilo que Ele nos ensina, mas ao mesmo tempo é grandioso o que Ele faz em nós. E para isso, nós só precisamos fazer o quê? Aceitar o convite dele e passarmos a sermos seguidores. E assim, a partir do momento que nós sermos seguidores do Senhor, nos colocar todos os dias à disposição do próprio Jesus, para que o Espírito Santo dele, a cada dia, venha retirar aquilo, retirar da nossa vida aquilo que não nos convém mais. E Ele vai moldando, Ele vai mudando a nossa vida, meus queridos, para a honra e glória do nome de Jesus. Para quê? Para que nós possamos alcançar novas vidas, certo, meus queridos? E Jesus já falou comigo muito forte sobre essa palavra há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, onde eu me encontrava vivendo exatamente assim, com uma sobrecarga muito grande de trabalho, um estresse muito grande. E Jesus, naquele momento, Ele reconhecia tudo que eu estava passando. E Ele falou muito forte no meu coração naquela época. E agora, hoje, Ele fala exatamente a mesma palavra, mas com você que está aí me ouvindo. E Jesus, Ele toca no seu coração hoje. E Ele te convida, porque quem sabe daqui 2, 3 anos você não vai estar testemunhando da grandiosidade que é a palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, aceite hoje esse convite lindo de ir até Jesus, de abrir essa porta do seu coração, da sua mente, da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você for, leve essa presença linda de Jesus aí dentro de você. E agradeça, meus queridos. Agradeça pela salvação, agradeça pelo o ar que Deus te dá. Agradeça, meus queridos, por tudo que Jesus fez por vocês. E saiba que Ele está
olhando para cada fase da sua vida, certo? Então, a minha oração hoje é essa, para que o Senhor Jesus venha encher você de gratidão por tudo que Ele fez em sua vida, e o Senhor Jesus venha fazer com que você reconheça que ser seguidor de Jesus, meus queridos, é uma bênção, e Ele sim nos dará paz nesse mundo tão dolorido, nesse mundo cheio do caos. Sim, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a aquele momento ali, né, onde o barco está, né, quase afundando, os discípulos apavorados, e o que Jesus estava fazendo? Ele estava dormindo. E os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, não importa que pereçamos? E Jesus estava o quê? Descansando. Então é assim que o Senhor nos convida a ser, descansar nele, porque Ele está no nosso barco, Ele está vendo a nossa luta, a nossa dor. E o que aconteceu quando eles acordaram Jesus ali no barco? Jesus, Ele deu ordem para que a tempestade cessasse. E a tempestade fez o quê? Ela cessou. Então, muitas das vezes você precisa só falar para o Senhor Jesus aquilo que você está vivendo, porque Ele já está aí com você, certo, meus queridos? Então, que você receba essa palavra hoje como um bálsamo do céu na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Que você receba paz, que você receba consolo, que você receba provisão, que você receba esse amor que vem de Jesus, hoje e sempre. Esta é a minha palavra de hoje, a minha oração, e que Jesus venha te encher em todo momento. Em nome de Jesus, que você receba aí. Amém. Então, que você possa deixar um joinha aí no vídeo, e te convido a conhecer o canal para que você conheça as outras pregações, as outras leituras bíblicas, as lives, que você venha fortalecer esse canal para que vidas e vidas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Um grande abraço e muito obrigado porque você ficou até aqui.